Você podia casar, mano, disse-lhe a irmã. Não tenho noiva. Arranjo-lhe uma, valeu? Era um plano do marido, ou seja, do cunhado do Nicolau. Na opinião deste, a moléstia do Nicolau estava descoberta. Era um verme no baço que se nutria da dor do paciente, isto é, de uma secreção especial produzida pela vista de alguns fatos, situações ou pessoas, né? Perceba que a partir do momento em que o cunhado do Nicolau coloca em termos científicos, tudo vira em terceira pessoa, tudo vira frio, parece que quase que nem não é mais um problema da alma, né? Parece não, efetivamente não é mais um problema da alma, não é uma coisa com a qual o Nicolau possa trabalhar no sentido de esforço, moral, etc. Não, é um bicho que tem ali e, embora isso pareça muito ridículo para nós, os modernos, né? Pense se não é coisa parecida que acontece quando sentimentos, né? Então, tristeza, alegria, euforia, etc., são reduzidos a meras substâncias químicas, né? Nós não temos ali como é que é, como um verme no baço, como diz o cunhado do Nicolau, mas nós temos determinada substância que me faz sentir desse jeito. Repare, eu não estou aqui dizendo que essa teoria das substâncias químicas, etc., está errada, né? Se fosse assim, antidepressivos, por exemplo, não fariam efeitos nenhum. Nada a ver com a mente não faria efeito nenhum. Nenhum remédio a ver com a mente faria efeito nenhum, né? Não é isso. O problema é tirar de tal modo, dissociar de tal modo aquilo que acontece com o meu corpo, ou seja, comigo, de mim mesmo. E tudo vira uma. Eu sou alguma coisa que está no meio desse corpo mecânico, né? Mas o que, que eu sou? Então, se até os meus sentimentos, as minhas decisões, a minha concentração, etc., não tem nada a ver comigo, são só substâncias químicas no meu cérebro, né? O que, que eu sou, né? Bom, já que a gente entrou nessa digressão, e eu não quero deixar nenhum mal entendido, talvez uma solução seja, sim, reconhecer que nós temos essas substâncias no cérebro que estão ligadas a determinados sentimentos, mas que ainda assim o indivíduo, digamos assim, tem influência sobre essas substâncias, né? Nós não somos meros moradores passivos nesse nosso corpo mecânico, nós somos ativos no nosso corpo, né? Por isso, aquele sentimento de absurdidade que nós temos quando uma criança não consegue se comportar e tudo que se pensa para melhorar essa criança é dar o remédio dela, né? Ótimo, nós chegamos a um ponto maravilhoso da ciência que nós conseguimos um remédio para algumas coisas, mas muitas vezes, e talvez o trabalho mais importante, certamente o trabalho mais importante é o trabalho feito, é o trabalho moral, no sentido amplo da palavra, né? Bom, não ia fazer essa digressão, mas já que nós estamos aqui, e você tem tempo, não tem? Vou dar um exemplo, né? Um dos meus alunos, ele tem um desses milhares de transtornos, né? Que são documentados, e um transtorno eu acho que ele não consegue prestar atenção direito, né? Ele fala bastante, etc, etc, né? E aí percebeu em determinado momento da aula, ele quis dizer, se elogiar, né? Então ele é o melhor o aluno, ele é um aluno bom, né? Mas ele quis se colocar como o melhor aluno. E eu mostrei para ele que não é bem assim, né? Você pode ser esperto. Ser esperto e ser sábio são duas coisas completamente diferentes, né? E ele falou, não, eu também sou sábio, etc, etc. Neste momento em que ele falou, eu também sou sábio, etc, etc, eu teria duas opções. Eu, como professor responsável pela educação dele, né?
e poderia ser uma situação eu como pai. Primeira, colocar tudo no universo mecânico. Ah, não, é o corpo dele, de algumas substâncias ali, ele tem um, como é que é? Ele tem um verme no baço. Ele tem um verme no baço ali, e isso daí é coisa de remédio. Eu aceito aquilo ali e deixo o coitado perdido no seu mundo de autoexaltação e remédios, né? Segundo, eu trouxe ele para a realidade. Eu falei, olha, longe de você ser o que você está pensando que você é, né? E aí, através de... perceba, não humilhei nenhum aluno, né? Pelo menos não de forma despódica, né? Claro, através de argumentação, através de mostrando para ele o que ele estava fazendo, né? É claro que ele se sentiu para baixo, é claro que ele se sentiu impactado, né? Mas eu sabia que era minha responsabilidade fazer isso. Então, eu fui lá e mostrei para ele o que ele estava fazendo, mostrei para ele que ele estava buscando reconhecimento dos outros, né? Mostrei para ele no decorrer da nossa discussão que ele mudou de ideia porque eu estabeleci alguns parâmetros do que é aceitável e ele mudou a descrição que ele dava sobre si mesmo para que ele fosse nobre nos meus parâmetros também. Mostrei tudo isso para ele, ele ficou lá tristinho no cantinho dele, né? Por quê? Porque eu não acredito, se por um lado eu não acredito que eu tenho que ligar para a mãe dele e falar, olha, remédio é coisa do mal, você não pode dar mais remédio para o teu filho. Do mesmo modo que eu acredito que eu não posso fazer isso, que o remédio com certeza absoluta o ajuda, por exemplo, na atenção, por outro lado eu não posso abandoná-lo, né? Achar que todo erro é erro que não é dele, né? Ele estava sendo prepotente sim, e ele precisa trabalhar como essa prepotência. Como que a gente trabalha com uma pessoa que é prepotente? A gente derruba a pessoa, né? Com muito tato, com muito cuidado, é claro, para que isso não vire uma mera revolta. Então a gente faz isso com a verdade, né? A gente mostra isso e fala, olha, isso. Para o quê? Para que nós possamos dar a essa pessoa uma oportunidade de ela, com sua vontade, ver a verdade e sair disso. Okay? Então, quando uma pessoa chega para mim e fala, não, mas é só um verme que ele tem no baço, né? Ah, não, o teu filho não está te obedecendo porque ele tem um verme no baço, e o nosso verme no baço hoje é uma substância química no cérebro, uma conexão entre neurônios, etc, etc. Minha resposta é sim, pode ser um verme no baço, mas tem sim como, através do esforço, através da ajuda dos pais, dos professores, etc, etc, a gente fazer alguma coisa aqui por fora, né? Então, não só no mundo da química. Grande digressão, né? Vamos ver se eu fecho essa digressão e continuo. Bom, mudei de ideia. Só mais uma coisa. Por que isso que eu estou falando para você é extremamente importante? Porque a partir do momento que você nega a existência da tua alma, não estou falando de religião, você pode achar que Deus não existe, a alma aquilo enquanto teu centro de vontade, né? Aquilo que consegue fazer as coisas. A partir do momento que você nega a existência da sua alma por qualquer coisa, dizer que os seus atos são condicionados por substâncias, por conexões entre neurônios, dizer que são condicionados pela sociedade, pelo momento histórico, pelos teus genes, etc, etc. A partir do momento que você se assume como mero passivo nessa história inteira, bom, aí acabou a tua oportunidade de trabalhar com a sua alma. Você não tem evolução para você, não tem melhora para você. Alguém pode te melhorar, né? Apertando o teu parafuso, matando o verme e colocando uma substância no teu cérebro, né? Mas você, enquanto autor, acabou. E aí é claro que a gente entende pessoas com depressão. É claro que a gente entende um monte de gente se matando. Se você não consegue nem ser o sujeito da sua vida, se você não consegue nem pensar que essa vida aqui é minha e eu vou fazer uma coisa com essa porcaria aqui, é claro que você vai se sentir cada vez pior. E é claro que cada vez mais você vai buscar ajuda passivamente, ou seja, outros me mudem, e é claro que cada vez mais você vai se sentir mais deprimido porque você vai ter menos controle sobre a sua vida, né? Então cuidado com esse verme aqui.
próximo vídeo a gente volta à leitura e deixa a digressão de lado.